Olá, seja muito bem-vindo ao canal da advogada Fátima Borejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre a questão da pensão por morte em aqueles casos de filhas, né, ou filhos que ficam com a pensão por morte em decorrência da morte dos pais. Tem aquela questão que tem algumas pensões vitalícias. Então tem um caso que chamou bastante a minha atenção aqui, está aqui no site Consultor Jurídico, e chamou bastante minha atenção, cabendo inclusive um vídeo para deixar esta notícia bem divulgada, bem propagada. A filha, ela omitiu, o pai faleceu em 74, tá? O pai faleceu no ano de 1974 e a filha omitiu viver em união estável e ter nessa união estável, já na decorrência do recebimento da pensão, ela viver com uma pessoa e ter inclusive 3 filhos. Neste meio tempo, ela ficou recebendo, chegou a receber 60 mil reais, quase 62 mil reais de pensão ela recebeu. Só que ela será obrigada a devolver esta importância. Ela vai ser obrigada a devolver a importância. Foi aberto um processo, né? A decisão é da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença de primeiro grau do juiz Luiz Henrique Lourey, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté, em São Paulo. A mulher era pensionista desde a morte do seu pai e ela era pensionista na condição de filha solteira, que eu falei há pouco, na condição de filha solteira. Posteriormente, ela conviveu em união estável e desta união estável resultaram 3 filhos belíssimos, posso imaginar. Só que um procedimento administrativo foi aberto e averiguou. É isso, tá? Descobriu a irregularidade. O benefício foi então extinto, tá? O benefício foi então extinto. O órgão previdenciário do Estado pediu a devolução, tá? Devolução dos valores pagos desde a elaboração do laudo, né? Do laudo social familiar em março de 2013. Quer dizer que de março de 2013 para cá, né? Até a data que foi encerrado o pagamento, em março de 2016. Eles pediram todo este valor retroativo. A sentença reconheceu a má-fé da acusada. Houve má-fé da acusada. O relator, achei interessante aqui a tese do relator. O relator, o desembargador Camargo Pereira, ele entendeu que não há nulidade no ato administrativo que levou à extinção do benefício recebido pela ré. Ou seja, quando ela foi recorrer, ela disse: não, tem que anular essa decisão aí, está errado. Eu devo permanecer recebendo essa importância. Aí o desembargador disse: não há nulidade no ato que foi feito. Isto deve ser mantido. Em outro vídeo meu aí, gente, tem um vídeo meu que faz até um sucesso. É assim, o título eu coloquei assim, antigo, que ele é até objeto de um artigo que eu escrevi para o site jurídico Jus Brasil. Um artigo antigo e até hoje ele é um sucesso. E o artigo derivou eu fazer o vídeo também. Papai morreu, por exemplo, né? Eu coloquei, papai morreu, eu posso continuar a sacar o benefício dele? Eu era beneficiária de papai, papai morreu, eu tenho o documento que eu sou a responsável legal por papai, que eu fazia os saques do benefício de papai, só que papai morreu. Eu posso continuar? E ali eu vou dizendo que não pode e que é cometido um crime, né? Contra
o órgão público federal, no caso o INSS. É cometido e deve ser aberto um processo, tá? E esse valor deve ser restituído. Aí a pessoa pode dizer, inclusive, até assim, mas eu utilizei, por exemplo, eu estava lá, papai morreu dia 10, aí 10 de janeiro, quando foi 20 de fevereiro, caiu o dinheiro de papai. Era para pagar, inclusive, as despesas com o funeral de papai. Ali eu não usei nem para mim, foi para pagar. Nem nessas circunstâncias, os tribunais têm entendido favorável a quem se apropria desta forma. Não pode, tá? Não pode. Então, o colegiado alterou a decisão de primeira instância em relação ao fator da correção monetária. Eles só deram alterada. E então, este é o caso. É um processo de 2018. O benefício dela foi cessado em 2016 e ela ficou com a conta para pagar aí, né? R$60 mil. R$60.900 para pagar aí aos cofres públicos. Tá? Então tá aí, fica aí a nossa orientação de hoje. O que é correto, o que é justo, o que é certo. Se perdeu a condição, se vive em união estável, perdeu a condição de solteira, ela deveria notificar. O que ela não poderia é ficar ali de forma que a gente chama, né, clandestina, utilizando um título que não a confere. E é como eu digo, eu não posso chegar aqui e dizer, sou advogada, né? Especialista em, sei lá, eu sou especialista em direito tributário. Eu não sou especialista em direito tributário. Eu sou especialista em contratos, responsabilidade civil, processo civil, tá? E tenho vários outros cursos rápidos, cursos assim, seminários, cursos tal, de várias outras instâncias, de várias outras áreas. Mas me apresentar ou dizer que sou especialista numa área que eu não sou, eu estou dando a informação incorreta, eu estou, não é? Faltando com a verdade. Eu estou, porque se apresenta como algo, como a gente vê mesmo às vezes nos postos, né? Postos de saúde, principalmente no interior, de vez em quando estoura, pelo menos aqui em Pernambuco, é uma coisa séria, tá? As pessoas se apresentam como médicos e vão para pequenas clínicas, abrem clínicas e as clínicas, né? Só que depois quando vai ver a pessoa nem médico era. Estava lá atuando como médico, prescrevendo um monte de medicação para a sociedade, mas eles não eram médicos. Veja que coisa séria. Acontece todo dia no Brasil. Acontece, mas uma hora, eu sempre digo, uma hora a coisa efetivamente acontece, uma hora a coisa vem à tona, né? E aí acabam descobrindo, uma pessoa descobriu por um erro crasso, um erro de língua portuguesa. Não, isso aqui não é um médico, não ia escrever com um erro de português desse não. Para passar no concurso para medicina tem que estudar bastante, tem que ser, né, principalmente a língua portuguesa, tem que ser ali expert, né? Ele não poderia, quando viu o erro grave, aí já desconfiou. A paciente, né, tem um caso assim que eu vi fazem alguns anos, ela já desconfiou. Quando ela desconfiou, que foram investigar e foram ver, o cara não era médico mesmo, não, ele estava se passando, né? Então, dá essa orientação de hoje, tá? Ela recebeu indevidamente esse benefício e ela teve que ressarcir aos cofres públicos essa importância que recebeu de forma indevida por faltar com a verdade junto aos órgãos, né, governamentais, aos órgãos pagadores, e esse valor tem que ser ressarcido, inclusive junto até com correção monetária, tá certo? Então fica aí a nossa orientação de hoje. Cuidado que o trem passa. Tudo de bom para você, até o próximo vídeo, tchau!